Olá pessoal, nós vamos começar a nossa live surpresa de hoje e você que está aqui e você que está aí no YouTube pode seguir, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal e essa live vai ficar salva aqui para vocês. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre fotobiomodulação e medicina tradicional chinesa, vamos falar sobre a acupuntura, tá? Basicamente, pessoal, a luz, ela pode ser utilizada para estimular os mesmos pontos da acupuntura e da craniopuntura. E é muito legal pensar que, principalmente, a ação da irradiação sanguínea com o uso da luz ajudam a promover o equilíbrio, né? A homeostase, que é a grande questão da acupuntura, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem esse raciocínio de que nós precisamos fluir, né, a energia vital, o Qi aí, na flutuação da energia do nosso corpo ali pelos meridianos. Esses meridianos, então, são os pontos de acupuntura que você que está interessado nessa live aí provavelmente conhece, ou se não conhece, mas já ouviu falar de acupuntura, esse é um raciocínio bem básico. Os pontos de acupuntura, os pontos de craniopuntura são pontos que você estimula, por exemplo, com agulhas. Então, qual que seria a ideia do uso da luz? Promover uma melhor flutuação da energia, né? E isso é muito baseado ali no sangue, né? Com o uso da fotobiomodulação sistêmica, tá? E nos pontos dos meridianos, ou da acupuntura, ou nos pontos de craniopuntura, que a gente vai atingir áreas ali bem específicas do cérebro, nós vamos ter a substituição, ou até mesmo concomitante, da agulha pela luz, tá? Para quem não me conhece, eu sou Aline Garrido, sou mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. Eu sou doutoranda em engenharia biomédica e também faço aí graduação em biologia, tá? Trabalho com a medicina integrativa e trabalho com a acupuntura, tá? Na minha clínica, com o uso das sementes, que eu gosto bastante. Vou na linha francesa, tá? Mas tô aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nós temos muitos avanços aí e cada vez mais elucidações sobre a ação da acupuntura, tá? Hoje, a acupuntura é reconhecida pela comunidade científica, inclusive com seus efeitos neuromoduladores, tá? Então, quem já conhece a fotobiomodulação sabe que se você fizer um raciocínio, isso vai ser muito legal, tá? Então, a gente tem ação na dor, temos ação na função visceral também, tá? Tanto com a acupuntura como com a fotobiomodulação, né? Então, nesse sentido, sabemos aí que essa prática já é reconhecida, por exemplo, aqui no nosso país, né? A acupuntura é reconhecida como uma prática complementar, né? Muitos postinhos aí de saúde, muitas ações públicas voltadas para tratamento de pacientes também com a indicação de acupuntura, né? Os mecanismos envolvidos na acupuntura, eles têm tudo a ver com os efeitos que a fotobiomodulação promove no nosso organismo, né? Então, os sistemas viscerais, os sistemas somáticos, a nociorecepção, o estímulo somático, o estímulo visceral, né? Quando a gente estimula os pontos de acupuntura, a gente tem uma ação no meridiano que vai promover a ação de substâncias analgésicas, principalmente endógenas, né, que a gente tem ali no nosso organismo, tá? Isso é comprovado cientificamente, a ponto, né, das práticas integrativas e complementares em saúde no nosso país reconhecer esse recurso terapêutico como prevenção de doença, recuperação da saúde, né, desenvolvimento aí de uma resposta a tratamentos com muito mais humanização, tá? Existem políticas hoje institucionalizadas
por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que reconhece a fotobiomodulação associada à acupuntura. Na política, você vai encontrar o termo laser puntura, tá? Mas você pode utilizar tanto o laser quanto um LED para fazer essa prática, porque as luzes, elas têm a mesma ação terapêutica, o que muda é a fonte, né? E como o aparelho vai ser feito o manejo desse aparelho, mas a luz terapêutica tem a mesma ação, tá? O que a gente tem? A acupuntura, por si só, e agora, entendendo que as ações deles são muito mútuas, o que nós conseguimos é uma resolutividade muito melhor dos casos, tá? Então, se você trabalha com acupuntura, com craniopuntura e também com a auriculoterapia, a gente pode associar a fotobiomodulação, tá? Seja na auriculoterapia numa escola chinesa, numa escola francesa, né? E a gente tem hoje a escola brasileira, né, da auriculoterapia, que junta a chinesa e a francesa. Então, se identifique aí onde você trabalha. E na auriculoterapia a gente tem então a hipótese embriológica e pensa muito na inervação da orelha. A minha experiência grande é pensando no sentido do fluxo sanguíneo, tá? Então eu uso muito o ILIB e uso os pontos da aurículo e tenho desenvolvido cada vez mais esses pontos, tá? Dentro da aurículo chinesa e francesa, você tem ali também mais de 4.500 anos, né, integrando a medicina tradicional aí, e a ideia é normalizar os órgãos. Não importa se você escolheu acupuntura, aurículo, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente quer estimular, equilibrando os pontos reflexos, né, e assim a gente vai ter ótimos resultados na normalização dos órgãos. Essa é a base, né, de técnicas em que você busca a homeostase, que você busca o equilíbrio, tá? Com os aparelhos que nós temos aqui disponíveis na nossa prática, nós podemos, em alguns momentos, utilizar a luz vermelha, principalmente no ILIB, tá? Como também a luz infravermelha, certo? No microsistema auricular, que é uma prática que eu tenho bastante experiência, a gente usa o vermelho, tá? Na maioria das vezes. E nos extremos, nos meridianos, a tendência é a gente usar o infravermelho. Existem aí outras empresas que se propõem a utilizar algumas frequências específicas para utilização da laser puntura. Na nossa empresa, nós trabalhamos com os LEDs. Então, com os LEDs que você tem aí, se você tem um LED da BIOS, você também conseguiria fazer essa fotobiopuntura, vamos dizer assim, tá? Basicamente, a gente usa para harmonizar doses mais baixas, para causar uma sedação, doses mais altas, né? E para estímulo, a gente fica ali numa dose média quando nós estamos falando de uso de luz associado aos pontos de acupuntura, craniopuntura ou auriculoterapia, tá? Bom, é muito interessante porque principalmente a questão da dor, né? Pacientes que têm, qual que são as vantagens de utilizar a luz ao invés de agulha? Crianças, pacientes que têm aversão à agulha, né? E às vezes com a agulha, qual que é o princípio? Eu estimulo, provoco a dor e esse fenômeno vai traduzir ali uma resposta do organismo para esse estímulo de dor. E aí ele vai liberar neurotransmissor, noradrenalina, serotonina e alguns neurotransmissores. A gente faz a mesma coisa sem provocar dor, muito parecida com o estímulo de luz, tá? Então, esse é o sentido mais interessante da gente explicar de maneira muito rápida esse mecanismo da neuromodulação da dor que a gente tem quando utiliza a luz associado à medicina tradicional chinesa, tá? Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa questão, se você quiser conversar mais sobre isso, entra aí,
entre em contato aí na nossa DM, fale com nossos representantes, você que está aí no YouTube, e a gente pode também te ajudar nessa assessoria. Se você quiser conhecer os nossos aparelhos, você também entra em contato. Hoje vou mostrar aqui para vocês o Bios 2, tá? Que é um aparelho que você tem uma ponteira para usar com mais precisão em alguns pontos, e você tem ele também aberto, o cluster, caso você queira usar em áreas maiores. Se você já conhece também o nosso Bios 10, que aparece aí nos outros vídeos, você também pode utilizá-lo, principalmente na parte de lib e em alguns pontos de meridiano, quando você faz o infra, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele vai ficar salvo aqui, vai aparecer aí para vocês no YouTube, e a gente se encontra nos próximos vídeos e nas próximas lives. Até mais!